Então, ações dentro dessa linha, né, de trabalhar mais, o profissional atuar também nesse âmbito assim, de urbano, né, a parte de reflorestamento, a parte de praças, projetos de praças que existem por aí, projetos, por exemplo, de paisagismos, né, que o agrônomo também atua. Né? Então, não é só também na produção, mas também nessa parte de qualidade de vida urbana, que é muito importante. E também nessas áreas adicionais aí, mostrando a amplitude da área, a parte toda de ambiental também, porque hoje se exige que se faça uma agricultura cada vez mais sustentável, com menor uso de água, com menor uso de produtos químicos. Então, assim, e isso depende também de uma análise muito crítica, e isso vem também de uma exigência da população que consome os produtos, de saber a origem daquele produto, se foi trabalhado de forma sustentável, se não degradou o meio ambiente. Então, isso é também responsabilidade do agrônomo. Então, vocês viram aí que é muito amplo, e por isso muito cativante, muito interessante essa área. Só rapidamente, eu acho que para fechar, eu até queria ver se a gente tem algumas perguntas aí para ter um pouco mais de debate, seria interessante. Só um pouco do que eu faço na empresa, né? Na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com os transgênicos, com a biotecnologia. E as plantas transgênicas, elas exigem que passem por análises de risco, análise de segurança, porque antes de colocar no mercado e o pessoal consumir, seja o algodão, a soja, o arroz, é preciso garantir que aquela planta ou o produto, né, o algodão, o arroz, a soja, elas não darão alergia, não darão uma dor de barriga, que a planta não vai degradar o meio ambiente por soltar algum resíduo químico diferente no solo. Então, todas essas análises é parte da responsabilidade que eu e a minha equipe tem dentro da empresa. Então, para vocês verem também como é ampla as atividades, né? Então, vai desde o plantar soja no campo até fazer uma análise da segurança dos produtos que a gente disponibiliza no mercado e a gente consome, né? Então é bastante ampla a conversa, né? Então não sei se a gente quer completar com mais alguma coisa ou a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, seja falando, se quiser escrever no chat. Eu acho que é melhor, vamos dar uma escutada na turma aí, parece que a gente está falando Pois é. Eles, né? É rápido? Desculpa. O retorno financeiro é rápido? Olha, eu acho que tem dois pontos que a gente fala em retorno financeiro, né? Quando a gente ganha R$2.000 por mês, a gente gasta 2.000 por mês. Quando a gente ganha 10.000, a gente vai gastar os 10.000. Então, assim, quando a gente fala em salário, é tudo meio... É relativo, é extremamente relativo. Mas, assim, trazendo aí por outro lado também, né? Tem as empresas de pesquisa, tem um nível salarial interessante, as empresas privadas têm um nível salarial bom. Se a gente vai nas fazendas, por exemplo, imagine que o cara trabalha aí ele movimenta milhões de dólares por mês, então com certeza ele consegue ter um nível salarial dos empregados também muito bom. Aí não dá nem para fazer comparação, quanto o agrônomo ganha em relação ao médico. Depende, se você pega um agrônomo bem sucedido e você pega um médico recém-formado, sem dúvida que o agrônomo vai ganhar mais. Então, assim, se a gente falar retorno financeiro, é sempre complicado. É sempre... Você tem vários pontos que podem dizer se é bom ou ruim, né? Então, acho que o mais importante é você chegar no final do dia, chegar no final do mês, você deitar a cabeça tranquilo e falar, putz, hoje eu fiz um negócio super legal, eu ajudei algumas pessoas, eu ajudei a minha empresa, eu ajudei a universidade que eu trabalho, porque também pode virar um professor lá no futuro. Então, assim, eu sempre fico em dúvida quando a gente fala da questão financeira. Só para complementar essa questão, a gente sempre, como eu coloquei antes, a minha escolha profissional nunca foi embasada na parte de quanto eu vou ganhar.
Isso eu nunca fiz, tá, pessoal? E eu aconselho, assim, nenhum de vocês fazer isso, porque aquela questão que eu coloquei, de vocês levantar segunda-feira com vontade de fazer, é muito mais gratificante do que o salário que vocês vão receber no final do mês. E a certeza, se vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam, tenho certeza, pessoal, vocês vão ser recompensados, tá? Vão ser recompensados, vocês vão ser valorizados por isso, em termos... Isso é importante, tá? Porque eu jamais, por mais que eu sei que um médico bem conceituado ganha bem, eu jamais faria o que ele faz. Jamais. E se eu colocasse em primeiro plano a questão salarial, então, então eu teria que fazer aquilo lá. Por favor, eu acho que aí não eu acho que esse é uma coisa importante. Vocês têm que fazer, buscar o que gostam. Todas as profissões, de certo modo, os bem colocados, as pessoas que conseguem, né, ter uma certa ascensão, todas as profissões têm uma certa valorização, tá? Tem uma valorização que eu digo digna, né? Claro, tem algumas que se destacam muito mais? Tem, até tem. Talvez até nem deveriam ser tanto, tá? Mas eu acho que isso é um ponto, eu diria assim, eu hoje tenho realmente uma qualidade de vida razoável, né? Tenho, sim. Gostaria de ter mais? Talvez, até sim. Talvez tinha coisas que eu gostaria de ter e não tenho. Mas, como o Denis falou, a gente tem que se ajustar à realidade, ao que tu ganha, né? Tua qualidade de vida vai sendo aprimorada, vai sendo ajustada. Isso é um detalhe que vai acontecer, tá? Eu acho que o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para vocês hoje é: façam a escolha, se for pela agronomia, se for pela comissária de bordo, como a Adriana falou, façam a escolha pelo o que realmente atrai vocês, tá? Realmente interessa a vocês. Isso é importante, não pelo salário possível que vocês venham a ganhar no futuro. E tanto para fazer esse link, né? Mesmo dentro da área, às vezes a gente está numa empresa e recebe uma proposta para ir para uma outra empresa porque a outra empresa ofereceu 30% a mais do salário. Mas aí você fala, bom, hoje eu estou aqui trabalhando, tenho um chefe legal, me dou bem com as pessoas, mas eu vou para aquela outra empresa para ganhar 30% a mais. A pessoa muda, passou 6 meses, aqueles 30% deixou de fazer diferença, porque o chefe é ruim, a equipe é ruim, e a pessoa fala, putz, ganhar mais resolveu? Não resolveu, porque chega em casa com dor de cabeça, estressado. Então, assim, o salário, ele é interessante, sim, não tem dúvida, mas as outras 99% de outros aspectos pesam muito mais. É isso aí, é isso aí. Obrigada. Eu queria saber em que faculdade vocês fizeram, se foi pública ou particular. Boa pergunta. Eu sempre estudei em faculdade pública. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a UFSM. Depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e o doutorado foi na Unicamp. Eu fiz em Lavras, em Minas Gerais, também federal, Universidade Federal de Lavras, agronomia, e o mestrado fiz lá também. O doutorado também vim aqui para a Unicamp. Então, eu tive o histórico aí de graduação. Bom, na verdade, desde o colégio, do ginásio, o colégio sempre foi público. Uhum. E, claro, a gente teve a chance de ter a bolsa de estudo também, né? Então, quando você faz o mestrado, faz o doutorado, tinha a bolsa de estudo, então, isso, sem dúvida, que isso ajuda bastante, né? Eu tive também a chance, pessoal, é importante colocar isso, na época que eu procurei fazer a faculdade, existe hoje levantamento, ranqueamento, vocês podem pesquisar, por exemplo, na agronomia, quais são as faculdades mais bem conceituadas, né? Isso é importante, porque não basta só esse conceito, quando coloca a avaliação da instituição,
Você tem que considerar na agronomia não só os profissionais, os professores, né? Mas também a estrutura que a instituição tem, né? Quando se fala em agronomia, e eu já escutei até, me assustou um pouco, a agronomia online, uma EAD 100%, nossa, eu confesso para vocês, eu não acho isso interessante, porque vocês têm que ter um contato realmente com a agricultura, tem que ter um contato com a lavoura, com a planta, né? Eu até brinco, sabe, você tem que abraçar as plantas realmente, porque isso é o profissional, né? O agrônomo, ele está lá, ele está junto, está pegando na terra, ele está sentindo a planta, ele está observando os detalhes da planta, tá? Ele está quase que escutando a planta, é isso que é a atuação do profissional. Então, se vocês fazem um curso à distância, que vocês não têm essa experiência, e se vocês também não têm um histórico agrícola, ou seja, vocês cresceram no ambiente urbano, nunca tiveram a experiência de uma lavoura, de um contato, né, no setor rural, eu confesso para vocês, vocês vão ter muito mais dificuldade depois para realmente atuar como profissional, tá? Então, se vocês se têm esse interesse pela área, busquem isso, tá? Analisem com calma isso, tá? Isso é uma dica que eu acho que vocês têm que considerar muito na escolha da instituição. Posso fazer uma pergunta? Obrigada. Tem muitas pessoas que estão adotando o vegetarianismo e o veganismo como uma forma de alimentação. Como vocês acham que isso vai afetar na profissão de vocês? Afeta muito na questão, Giovana, né? Afeta muito na procura, aumento de demanda, entendeu? Realmente, a tendência, há uma tendência crescente, quando a gente analisa a parte de alimentar, tá? Há uma tendência crescente por fibras, por vegetais, né? Ou vegetais, às vezes, que têm um teor de proteína maior, né? Compensando a ideia de não ter diminuição da carne, né? Do consumo da carne. Então, realmente há um campo vasto, né? E essa parte também, não só a questão do tipo de alimento, mas também a forma de cultivo. Então, está crescendo bastante no mundo o interesse por, a gente chama de cultivos orgânicos, né? Ou tentando usar alternativas a produtos químicos, né? Para se ter um produto mais saudável, com menos presença de resíduos, né, que possam impactar na saúde humana. Então, isso está crescendo cada vez mais. E quanto mais cresce esse interesse, o interesse por isto, pessoal, pensa assim, ó, interesse por alimentos diferenciados, formas, né, de consumo diferenciadas, isso há realmente um maior crescimento na demanda do profissional, né, que vai atuar lá na frente, né, na parte de produção agrícola. Um detalhe importante também, uma curiosidade, ao longo dos anos, desde que eu tenho atuado, né, começando a atuar na agricultura, eu tenho notado um nível cada vez maior de profissionalização, tá? De aumento, né, há uma diminuição do número de produtores. Então, antes havia um cenário muito de pequeno produtor, aquela agricultura mais familiar, né? E isso está diminuindo o número de produtores, mas aumentando a profissionalização, aumentando também a área de cada produtor, de cada propriedade, digamos assim, de cada lavoura. Então, isso, na verdade, aumenta mais o interesse pela tecnologia, aumenta mais a importância do profissional agrônomo para que traga maior, digamos assim, ajuste, né, de produção com uma qualidade, com tecnologia, com redução de custos, com menor impacto ambiental, né, que é isso que o contexto, né, que a gente tem que atuar. Uhum. E realmente, independente se tem a tendência de ir para o veganismo, vegetarianismo, ou mantém com o consumo de carne, de qualquer forma,
todos necessitam da produção de alimentos, de fibra, de recursos naturais. Então, acho que isso, independente da linha que a população vá, a dependência continua existindo, né, de alimentos. Então, claro, talvez vá mudar para aquele agricultor, e lá no agricultor, que ele produza, que ele tem uma fazenda de boi, de vacas, só para carne. Então, ele sim pode ser impactado, mas só. Mas aí também, se ele vê que a venda dele de carne está reduzindo, ele tira os bois, coloca lá milho, soja e ele busca outra fonte. Então, acho que, de qualquer forma, está mudando a balança de um lado para o outro, mas a produção de alimentos continua sendo válida, né? Sendo necessária. Outra coisa que eu me lembrei que é importante, só para ter uma ideia, o impacto de outras profissões, ou do desenvolvimento, né, tecnológico em outras áreas, impactando na agricultura e, claro, na atuação do agrônomo. Por exemplo, se aumentar a expectativa de vida, tá, e vocês notam que está aumentando, né, a nossa expectativa de vida cada vez é maior, por quê? Por a questão das tecnologias de medicamentos, toda a questão de cuidados com a saúde, né, higiene, né, a estrutura das cidades, estruturas de hospitais, tudo está preservando nós vivermos mais, tá? Então, se a população está vivendo mais, e não só isso, está ampliando, se vamos morrer menos, nós vamos estar ampliando em número. Então, o consumo de alimentos também vai aumentar, tá? Não só alimentos diferentes, como foi colocado aí, mas também a quantidade total de alimentos vai aumentar. Bom dia ainda, né? Como o Henrique, eu também cresci no meio e eu também quero ser agrônoma. Desculpa o barulho, porque eu tô na rua, mas qual que foi a maior dificuldade, tipo, que você encontrou? Porque eu cresci em zona rural, com lavoura de pepino, plantação de banana, arroz. Agora, onde a gente plantava arroz, a gente está plantando aipim, mas depois eu vim para a cidade e agora tem uma vida totalmente urbana. Qual que foi a conciliação que você teve que fazer entre um e o outro? A minha conciliação, pelo que eu entendi, é isso? As dificuldades, né, que teve de sair de lá do campo, vir para a cidade, estudar, voltar, acho que nessa linha. Bom, primeiramente, pessoal, é aonde vocês estão. A minha primeira dificuldade foi essa, foi estudar, né? Simplesmente porque, como a minha família ela morava na zona rural, a minha professora, até o 5º ano, foi a minha mãe, tá? Na época, como eu fui o último dos filhos, ela já estava até aposentada e ela ingressou no município como professora do município para conseguir dar aula para mim, pessoal. Então, ela foi minha professora da primeira série até o 5º ano. E, a partir do 5º ano, como a escolinha rural só ia até o 5º ano, eu fui morar na cidade com uma tia, eu fui morar longe da minha família, né, relativamente pequeno na época. Foi, para mim, um trauma grande, foi difícil, né, porque ficar longe dos pais, mas hoje eu vejo assim como um sacrifício que meus pais também tiveram, né, de ficar longe do filho, porque me ajudou muito, porque a partir daí eu consegui, então, evoluir dentro do estudo, consegui, então, terminar o colégio, ingressar na faculdade, né, tive êxito, então, inclusive, da aprovação, né, porque os vestibulares eram bem concorridos, né, e cada vez, acredito que está cada vez pior, né, cada vez mais concorrido, então a formação é importante nessa etapa que vocês estão, para passar nesse filtro, né, que é a seleção para o ingresso nas faculdades. Então, essa foi uma grande dificuldade, então, que eu poderia dizer, né, e claro, nunca deixei, né, de olhar, né, voltar, né? O meu pai mesmo dizia, inclusive, uma curiosidade, antes dele falecer, ele dizia para mim assim, quando é que tu vai entrar de férias da tua escola? Eu já estava no doutorado.
onde é que tu vai entrar de férias para voltar, para trabalhar, para me ajudar? Então, ele sempre tinha essa ideia do filho voltar, né, e atuar na lavoura dele, né? Na verdade, eu voltei com a ideia de ampliar muito mais isso, tentar ajudar muito mais pessoas. E dentro da minha atuação, hoje, é engraçado isso, mas eu olho muito, em primeiro plano, os pequenos produtores, né? Me dá um prazer enorme ajudar as pequenas propriedades, né, que eu consiga atuar mais ajudando um grupo de produtores, às vezes, do que um único produtor, um grande produtor, né? Me dá muito mais prazer auxiliar essas pessoas a que possam realmente prosperar e possam realmente crescer, né? E a experiência que eu tive, como eu sou de São Paulo, capital, a minha dificuldade foi justamente conhecer o campo mais próximo, né? Então, esse primeiro choque eu tive durante o estudo. Eu tinha feito o colégio técnico já na área de agronomia, depois na faculdade, e, sem dúvida, a grande dificuldade é você se expor ao máximo para ir conhecer o que é uma soja, um algodão, um feijão, um arroz. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que é só a dificuldade, para você se adequar àquele ambiente que você pretende trabalhar, né? Então, imagino que isso tenha sido a maior dificuldade. E se pensar, mas dificuldade para arranjar emprego, alguma coisa assim, isso dos meus colegas de época de faculdade, tudo bem que faz tempo que eu formei já, mas ainda assim, logo que a gente formou, nenhum ficou desempregado. Então, o país é gigante, teve campo para todo mundo em diferentes áreas, então isso não é um problema, não. Inclusive, o assédio é muito grande, né, Denis? Na época que eu estava na faculdade, várias empresas, nos anos finais da faculdade, e eles faziam seminários na faculdade tentando contratar mesmo, já adiantando contratos. Eu tive, inclusive, Sim. colegas que, quando se formaram, já estavam contratados, né? Então... Exato. É só para assédio no bom sentido, viu, pessoal, que ele quis dizer. Mas muita gente fala que quando a gente cresce nessa área é pior, né? Porque a gente é pior, mas também tem um lado bom, que a gente conhece os dois lados, né? A gente sabe que depois que o agrônomo sai, ele fica falando, esse povo que não sabe de nada vem aqui só olhar. Mas a gente entende os dois lados. Isso é bom ou é ruim no final? Eu estou para te dizer assim, ó, Rafaela, que o meu principal teste como agrônomo foi tentar convencer o meu pai, agricultor, né? E porque ele era... Minha avó disse que se eu quisesse voltar a trabalhar com a roça, era só voltar a eu não precisava ficar fazendo faculdade. Aí que está, realmente o povo na agricultura, o produtor, né? Aquele que eles têm um conhecimento empírico, né? Que a gente aquele conhecimento da história, aquele conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento de técnicas de cultivo que foi passado de geração para geração, né? E há uma resistência, é um pessoal que tem uma resistência muito grande à mudança, realmente tem. Então, na agronomia, inclusive, tem uma área, chama-se extensão rural, né? Uma disciplina, né? Na verdade, são um conjunto de disciplinas que atuam na parte de preparar o profissional de técnicas, né, de transferência, que a gente chama de transferência do conhecimento, transferência da tecnologia, porque o agrônomo ele está muito nessa interface entre a pesquisa, entre o desenvolvimento de empresas, o que as empresas estão fazendo de tecnologias, e levar para o produtor. Ele faz esse meio de campo. Então, ele tem que realmente ter esse jogo de cintura, né, de transferência, de como atuar, né, de como seriam técnicas, né, de conversação, de treinamento, né, para que os produtores acabem mudando. Mas, confesso, realmente há uma resistência muito grande, tá, dos produtores à mudança. E isso faz parte também da atuação do agrônomo em atuar em cima disso, tá, em convencimento. Na verdade, é como se fosse, entre aspas, um professor do produtor, né? Porque vocês aí têm um profissional na frente, que é um professor, tentando ensinar vocês. E há muitas pessoas, né, como vocês, como alunos, há uma resistência, eu não quero aprender essa matéria.
né? Isso eu já sei, isso eu já vi no Google, né? E é diferente. Não, às vezes, vocês têm que ter muita, digamos assim, eu vou colocando o lado do agrônomo, né? A gente tem que ter muita jogo de cintura para saber escutar e saber conduzir, né, a mudança, assim, a implementação daquele conhecimento, né, naquela área, naquele produtor, naquela lavoura, onde você vai atuar. E sem dúvida que vamos dizer até, esse problema do recém-formado, ele vale para qualquer profissão, né? Porque se contratar um recém-formado em direito, um médico recém-formado, todo mundo olha, aquele garoto novo ali, vou me tratar com aquela pessoa nova. Então, assim, o recém-formado sempre passa por essa barreira de falta de confiança, de credibilidade. Mas isso é geral para todas as profissões, então também não acho que isso seja algo que vocês têm que se preocupar agora, porque essa quebra desses paradigmas, essas quebras de barreiras, isso vão ter de diferentes formas, né? Durante a faculdade, fazer estágios, ir criando nome, fazer contato com os professores, com pesquisadores. Então, isso vale para todas as áreas, né? Você ir fazendo o seu nome, ganhando a sua credibilidade dentro daquele ambiente que você trabalha. Quando formar, isso facilita bastante, né? Exatamente. O estágio durante o curso é extremamente importante, pessoal. Vocês têm mais experiência, e não só experiência, isso que o Denis falou é muito importante, vocês já se tornarem conhecidos, né? Já mostrarem o potencial de vocês, pelo menos não tanto em conhecimento, porque vocês estão numa fase de formação, mas de interesse. Hoje, pessoal, a gente nota, eu tenho muitos alunos, estagiários que vêm aqui atuar com a gente, muitas vezes não tem interesse. Não tem interesse. Eles estão aqui eu estou aqui fazendo tempo, muitas vezes, né? E isso, o que acontece? Acaba impactando negativamente, porque num futuro próximo, pode ser numa roda de seleção, poxa, mas tu é aquele cara lá sem vontade, o cara que não estava interessado, e agora tu está mostrando interesse. O que mudou? Né? Então, a gente está sempre construindo o lado profissional. Esse lado profissional vocês vão começar a construir desde o início, pessoal. E não percam esse foco. É muito importante. Então, primeiro, definir o que vocês gostam e depois trabalhar dia a dia para vocês construir, né, essa estrutura profissional que vocês vão ter lá na frente. Muito bom. E aí, pessoal? Eu tenho uma última pergunta. Ok. Pode fazer, Isa. Pode fazer, Isabela. Não, faz aí, pode fazer. Eu só queria saber se vocês tinham outro curso que vocês tinham vontade de fazer e como vocês decidiram que iam fazer. Eu fiz agronomia, eu fiz o primeiro ano da agronomia, e aí o Exército me convocou, obrigatoriamente, né? E aí eu fiz um ano da agronomia, tranquei e fui para o Exército. Durante o Exército, por uns 2 meses, eu até comecei a estudar de novo, peguei os livros lá do cursinho para talvez mudar para engenharia civil, que eu gostava de números, gosto de números. Então, por um momento, eu pensei em parar a agronomia e ir para engenharia civil. Aí eu voltei para a faculdade, acabou o Exército, voltei para a faculdade, eu falei, vou dar mais 1 ano de chance para agronomia para ver se me cativa. E aí começou a entrar as matérias realmente mais focadas na área. E aí eu falei, não, realmente não é engenharia civil que eu quero, é a área de agronomia, parte mais de biológicas. Então, tive sim uma dúvida no meio do processo, mas aí, conhecendo outras áreas, conversando com os professores, vendo outras disciplinas ali, eu falei, não, é por aqui mesmo. Mas sim, tive essa dúvida, sim. No meu caso, pessoal, eu entrei eu fui para... Eu morava na época em Bagé, né, fronteira aqui do estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai, minha família morava ali, e quando eu terminei o 2º grau, na verdade eu ainda estava no 2º grau, eu estava no 2º ano do 2º grau, bom, hoje mudou um pouco a grade curricular, mas
seria na minha época era isso, segundo ano do segundo grau, e eu fui morar em Santa Maria com interesse de fazer um cursinho para prestar uma prova, para entrar, na época eles chamavam de, acho que ainda tem isso aí, a Escola Preparatória do Cadetes do Ar, que era a EPICAR. Era como equivalente a segundo grau, ficava em Minas Gerais, fica em Minas Gerais essa escola, e tinha um ingresso direto da EPICAR para a Academia da Força Aérea. Por quê? Eu tinha um interesse muito grande de pilotar, de voar. E esse interesse, essa curiosidade, na verdade, esse que me motivou bastante, foi porque na lavoura do meu pai, na propriedade do meu pai, tinha muitas, às vezes, aplicação por avião, e avião agrícola lá, eu achava aquilo o máximo, cara, puxa, o cara voando para lá e para cá, eu achava que um dia eu vou ser um piloto, dizia, né? E confesso para vocês hoje, como pai de família, nem tenho ideia de entrar no avião, né? Eu tenho até medo de pilotar um avião, né? Essa ideia fugiu, né? Ficou para trás. Mas foi uma coisa que me motivou, inclusive, fazer cursinho, e eu fiz o cursinho, não passei na prova, e a minha mãe disse assim, não deixa passar o vestibular, faz o vestibular. Eu disse, pá, mãe, mas eu até não tinha ideia de fazer o vestibular agora, e eu queria fazer isso. Não, mas imagina, tu já vai te preparar, vai entrar agora no vestibular, tu tem que fazer. Bom, então eu vou fazer agronomia, porque eu gosto de agronomia, então eu vou fazer agronomia. E aí, bom, entrei na agronomia, pessoal, e aí, nossa, como o Denis falou, aos poucos fui gostando cada vez mais e hoje realmente eu gosto disso. Mas, curiosamente, eu tinha essa ideia antes de ser piloto da Força Aérea, na verdade, não tinha nada a ver com essa carreira militar, né? Eu nem pensava na ideia do milico, né? Da ideia do dia a dia do militar, mas mais com a ideia de pilotar um avião caça. Isso era o maior desejo na minha época que eu tinha, né? E isso hoje morreu, realmente morreu, tenho o maior gosto daquilo que eu faço e me motiva dia a dia a trabalhar no que eu faço. Eu acho que pode ser a maior coincidência do mundo, mas se eu te falar que eu também fiz a prova da EPICAR, tu não vai acreditar. Olha aí. Só que daí eu passei, mas como eu uso óculos, eu fui reprovada e aí eu disse, eu falei, não é pra mim. Olha só. Eu falei, não é isso que eu quero. Não é pra ser, né? Porque se a pessoa passa naquela maldita prova, que é uma prova desgraçada e é reprovado por causa de óculos, não é pra ser. É verdade, é verdade. E isso eu também penso, sabe, Rafaela, quando não é para ser, não é para ser. Eu sou bem conformado com isso, bem conformado. Até eu tenho uma curiosidade para vocês, essa figurinha que está aí, o Denis, foi a pessoa que me convidou para fazer o concurso da Embrapa, onde eu trabalho hoje. Eu nem pensava fazer o concurso da Embrapa. Mas daí eu acho que é coincidência demais eu te falar que eu quero entrar na Embrapa, né? Daí chega... O Denis disse, Henrique, vamos fazer o concurso da Embrapa? Eu disse, cara, eu estou no meio do doutorado, como é que eu vou fazer concurso? Não, mas eles exigem só mestrado. Então, vamos fazer então. Então, eu passei e ele não passou. É que nem aquela coisa, o pessoal cola na prova, deixa eu ver o que você respondeu aí. Aí você passa a cola para o colega e o colega vai melhor do que você, né? Lembra deles, tu me emprestava livros, né, que tu tinha ido atrás. Bom, e um detalhe, na época que eu fiz essa prova da Embrapa, era para pintar um cartãozinho, que depois essa máquina era lido numa máquina. Na verdade, a correção da prova era nesse cartão de resposta. E eu pintei fraco o cartão. E veio a resposta que eu não tinha passado. E bem como ela está dizendo assim, então não é para mim, não passei e pronto. Só que várias pessoas entraram com recurso e eles mudaram a sensibilidade da máquina para fora e aí eu passei. Eu acabei passando, até porque na época eu conferi o gabarito, não estava batendo o gabarito com o não passar, né? Mas aí eu passei, veio certo. E, bom, hoje estou aqui, né? E agradeço ao Denis aí.
Me deve um vinho aí de Bento Gonçalves. Qual a porcentagem que você está levando nessa, Denis? Não, se me der em vinho, tá bom já. Em vinho? É mesmo. Em vinho. Né? José Roberto vai entrar na fila do vinho aí, com certeza. Tô dentro. Professor José Roberto, Henrique, Denis, ele gosta de fazer um destilado, viu? Ele só não faz com os alunos que a gente tem medo de levar processo de pai. Mas sim. ele vive fazendo extrato extrato alcoólico, ele faz biodiesel no colégio, ele usa óleo reciclado para fazer biodiesel, enfim, faz extrato, vira e mexe, tira extrato lá da essência da laranja, faz bem uma parte bioquímica bacana aí, que nem a gente faz. Legal. Agora o vinho, eu acho que ele tem vontade de fazer, mas não pode, né, Zé? Não pode. Tá? Se eu fizer, aí a esposa acaba com tudo aqui em casa, não tem jeito. Eu ia fazer uma... Meninos, fala, pois Zé. não? Não, eu ia fazer só uma pergunta. Assim, nós estamos aí numa situação de grandes pressões aí com relação ao meio ambiente, né? O tempo todo na mídia aparece essa questão aí das queimadas, o desmatamento, e eu percebo que existem muitas pressões lá dos grupos europeus, grupos aí no exterior, com relação à utilização, né, dessa questão ambiental do Brasil, que é delicada, vamos dizer assim, com relação à nossa agricultura, ao nosso agronegócio, né? Então, eu queria saber de vocês, que atuam diretamente nessa área, o que realmente é fato, né, dentro dessas pressões, e se essa tentativa de, vamos dizer assim, criminalizar o nosso agronegócio com relação ao meio ambiente não está sendo uma política comercial que está sendo imposta aí pelos nossos concorrentes, né? Uhum. Eu acho que vai muito nisso que você comentou realmente. Eu acho que por trás de tudo isso é briga comercial. Porque se você pega Estados Unidos e Europa, os agricultores lá, eles são subsidiados. Isso quer dizer o quê? Que o governo, ele paga parte dos custos do agricultor. Então, o agricultor não vive por conta. Se o governo deixar de dar dinheiro para os agricultores, eles não conseguem produzir de forma sustentável. Então, e aí quando esses grupos americanos, europeus, olham para o Brasil e vê que o Brasil produz tudo, e o agricultor não tem um centavo de ajuda de custo do governo, ou seja, não tem esse subsídio, eles veem, putz, daqui a 10 anos, se a gente não fizer nada, o Brasil e a Argentina vão dominar a produção de alimento do mundo. Então, acho que tem essa preocupação muito grande, sim. Alguns pontos, realmente, a gente tem que avaliar. As queimadas na Amazônia, existe uma legislação que permite, sim, colocar o fogo para o fazendeiro daquelas regiões poder controlar o mato, ele conseguir manejar. Obviamente que muitos deles não fazem da forma correta e não fazem dentro da legalidade. Então, acaba trabalhando junto com madeireiros ilegais para fazer derrubada de árvore, porque aí também tem gente nos Estados Unidos e na Europa que também quer comprar madeira que venha de origem ilegal porque é mais barata, ou mesmo aqui no Brasil. Então, a gente às vezes vê muito ambientalista que não é o cara realmente sério, que o cara tem lá todo um discurso contra tudo, só que está sentado numa mesa de madeira de peroba, que é um negócio que às vezes pode estar até em extinção já. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. A agricultura que a gente faz, se a gente pega do sul do país até o centro-oeste, já é área suficiente para produzir o que a gente tem produzido. E com tecnologia, a gente não precisa aumentar nenhum hectare a mais de área de cultivo, porque com a tecnologia a gente aumenta a produtividade na mesma área que a gente tem hoje. Então, quando falar porque precisa devastar a floresta para plantar mais soja, para plantar mais milho, isso não é verdade. A gente tem suficiente capacidade
para aumentar na área que já existe hoje, né? E não precisa necessariamente ir para a região amazônica, né? Se a gente para ali Mato Grosso, Rondônia, Bahia, então assim, não precisa ir muito além disso para produzir o que a gente já produz. Claro, aí tem o Nordeste com as frutas, que é excelente, mas aí não estamos falando de nenhuma devastação. Então acho que assim, sem dúvida que a gente tem hoje uma gestão ambiental muito fraca, concordo plenamente, mas eu acho que tem muito uso de discurso político para influenciar a questão comercial de briga de países. E é briga de cachorro muito grande, né? Que a gente não tem ideia o que está por trás desses discursos, né? A gente já escutou também, porque na Amazônia sabe-se que tem muito ouro, tem muitos minerais que valem muito, então a Europa está de olho ali. Então, assim, eu nunca li nada oficial sobre isso, são conversas que a gente escuta por aí, então é muito ampla essa discussão, mas sem dúvida, tem uma gestão ambiental que pode melhorar, mas sem dúvida que tem um discurso europeu que é exagerado, sim. Concordo com o Denis, isso aí de tudo que a gente escuta na mídia, a maioria tem por trás um interesse comercial. A maioria tem isso aí. Existe, inclusive, na Embrapa, existe a Embrapa Monitoramento Satélite, que tem vários levantamentos, e essa questão da queimada, na verdade, tem um certo impacto, sim, mas, às vezes, por falta de fiscalização, né, adequada. O nativo, né, inclusive eu tenho colegas da região da Amazônia, eles dizem, isso aí, cara, desde que eu sou pequenininho, sempre teve queimada, e é uma queimada do nativo, ele controla o mato na queimada, né, e nunca se falava tanto disso como agora, né, então também tem essa parte aí de jogo político, jogo comercial, né. Uma curiosidade importante, nos últimos 10, 20 anos, já vai ser assim, o que mais ampliou, né, em produção, teve a questão área importante, principalmente na questão do cerrado, teve uma ampliação por desenvolvimento de algumas cultivares mais adaptadas a essa realidade, principalmente soja, né, mas o que mais realmente ampliou foi produtividade, e isso muito associado à tecnologia, né, de manejo, de adubação, né, tecnologia, a própria cultivar em si, né, com mais tecnologia, manejo de irrigação, manejo de cobertura de solo, bom, um monte de atuações, né, que tem gerado, né, inclusive tem um dado que mostra em torno de 60% a 70% de aumento de produção, né, de alimento, de produção no Brasil, associado à tecnologia, não à área, né. Fantástico, né? Eu achei importante fazer essa colocação porque para os nossos alunos, né, terem conhecimento de especialistas, né, que atuam nesse mercado e que atuam dentro da... Há um bombardeio midiático constante e sempre é colocado os ambientalistas, né, eles são mais expostos, eles são mais colocados, não que isso não seja importante, né, mas se criam lendas, né, praticamente intocáveis a respeito de existir um confronto entre o que é ambiental e o que é o agronegócio. E não é verdade, né? Precisa se valorizar esse trabalho, precisa se valorizar esse mercado que nós temos, porque o Brasil é um dos líderes, né? Precisamos desse negócio ser pungente para desenvolver o nosso país, né? Hoje, importante também que o... Pode falar, né? É importante que a gente não pode esquecer que se o meio ambiente não estiver bem equilibrado, o agricultor é penalizado por isso, porque o agricultor depende de chuva, depende de um solo com qualidade. Então, se o agricultor não tiver essa responsabilidade ambiental, a conta volta para ele mesmo, né? Então, por isso que eu também acho que é injusto falar ou você é ambientalista ou você é o agricultor que quer destruir tudo. Não é assim. O agricultor é o primeiro que tem interesse que as coisas se mantenham, porque ele precisa de água, precisa de clima, precisa de solo bom.
As condições de trabalho dele são essas, ele precisa, é incompatível o produtor em confronto com o meio ambiente. É um interdependente do outro, não tem como, né? Claro. É até incoerente isso. Exatamente. Obrigado, professores. Valeu pela explicação aí, bem bacana. Uhum. Que bom. Bom, pessoal, não sei se tem mais algum interesse aí da turminha? Sim. Abre aí. Eu tenho um monte. Eu tenho uma pergunta. Aqui, mas... Eu tenho uma pergunta. Eu não ouvi a parte, né, desse nosso encontro, porque eu estava em consulta, mas está gravado, eu vou assistir com certeza. Mas eu não sei se vocês questionaram alguma coisa sobre isso. Eu queria saber o que vocês, Henrique e Denis, o que vocês podem dizer para nós sobre essas sementes que o pessoal está falando da China, que está chegando sementes da China. Alguém fez essa pergunta, não? Não. Isso também Pode opinar alguma coisa sobre isso? Na verdade, assim, ó, eu vou opinar com base de algumas informações que a gente recebeu do Ministério da Agricultura, tá? O que pode estar sendo colocado em análise, a possibilidade de, aí mais uma vez, jogo de interesses comerciais, né, de talvez, não sei quem, não dá para acusar, não tem uma prova direta, mas essa ideia da, entre aspas, China, primeiramente não é da China, muitos dizem que veio da China, mas o consulado chinês diz que os endereços colocados, né, nas correspondências não batem, né, e na verdade pode ser um interesse de, sei lá, de distribuição de alguma planta invasora, né, porque esse é um dos problemas que se tem na agricultura também, né, plantas invasoras, que aumenta também a demanda por herbicidas, né, para controlar, mas também pode estar vindo nessas sementes alguma praga, algum fungo, né, alguma bactéria que possa impactar, né, diretamente na produção de algum commodity, principalmente essa parte de commodities, né, que podem impactar diretamente na balança comercial. Então, na verdade, o que se aconselha, né, isso dito pelo próprio Ministério da Agricultura, é que se algum de vocês receber algum pacotinho de semente, né, na sua casa, por favor, né, procure a Secretaria da Agricultura do seu município e entregue lá para que eles tenham o destino certo. Não jogue no lixo, não jogue, né, porque isso pode estar sendo uma forma de disseminação de algum problema para o país. Né? E só para vocês entendam, existe toda uma legislação, regras bem conhecidas para a gente da área, de que qualquer importação, movimentação de sementes precisa ter autorização do Ministério da Agricultura, precisa ter autorização do país que exportou o material. Então, assim, porque mesmo se falar, isso aqui é semente de uma flor ou de uma fruta, ainda assim, sabendo o que precisa ter essa autorização para entrar, justamente por isso, para essa semente não estar carregando doenças ou pragas que podem danificar a nossa agricultura aqui, né? E, sem dúvida, se chega um saquinho sem nada, sem você ter pedido, desconfia, né? É que nem aquela bala que o pessoal entrega na saída da escola, né, que a gente falava, né? Não aceita doce de estranho. Então, a verdade é a mesma. E não jogue no lixo, pessoal. É pior, tá? Leve para uma entidade, principalmente Secretaria da Agricultura, que é o que está se aconselhando aí. Boa. Muito bem. Tá bom, pessoal? Ouvindo? Ouvindo, Adriano? Tá bem baixo, Adriano. Aí na turma ou não? É uma senhorinha, eu cheguei em casa, já vou entrar no computador. Teve até uma senhorinha semana passada que nós vimos que plantou, né? E estava lá esperando, enfim, ver o que ia dar. Eu falei, oh, meu Deus, esse povo... Se com o vírus que a gente não enxerga aconteceu o que aconteceu, né? Que dirá com uma semente, né? É aquela velha história, né? O resto da vida nós vamos tomar vacinas para esse vírus e outros demais que aparecem. Até quando ninguém comentar.
interferindo, né, nessa situação aí. Foi legal fazer isso também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Meninas, meninos. Não esquece que tá valendo nota, hein? Denis, tem meninos? Já perguntei. Tem meninos na turma? Desculpa. Eu não escutei a voz de nenhum menino. Os meninos, eles estão vergonhosos, lá, escondidinhos. Não, tá perguntando aqui. Então, manda não abraço. escutei. Manda abraço. Fala de Por novo. que você não continuou no exército? Eu já tinha iniciado a faculdade, e no exército, quando você entra como soldado, né, do alistamento padrão, também você tem o desenvolvimento de carreira que é limitado. Então você chega de soldado, acho que até sargento só. Então você nunca vai virar um capitão, um tenente, porque não tem esse desenvolvimento natural da carreira. Então isso já limitaria inicialmente ter um bom desenvolvimento de carreira. E outro não é o meu perfil também, né? Acho interessante. Tenho os meus questionamentos de ter um exército muito grande no Brasil, mas isso é uma outra discussão. Não é o meu perfil, eu não tenho perfil para militar, então também, independente do desenvolvimento da carreira, não é o meu perfil, não fiquei, mas ainda hoje, passados quase 30 anos do Exército, todo ano a gente se encontra uma turma, então assim, a amizade continua, a experiência foi excelente. Tenho os amigos até hoje, a gente sempre fazendo as mesmas piadinhas de 30 anos atrás, mas a gente se diverte, alguns deles continuaram a carreira, outros não. Então, a vida segue. Mas, assim, não era o meu perfil, o Exército. É legal esse tipo de pergunta, porque tem quem realmente queria outras coisas, né? E aí fala, por quê, né? Por que você escolheu essa e por que não escolheu aquela? Quando eu fui fazer faculdade, alguns alunos já sabem disso. Quando eu fui fazer faculdade, a minha primeira escolha não era biologia, era farmácia. Né? E aí, na época, a gente pagava o vestibular, lembra? A gente pagava para fazer aquele vestibular, né? Quando era numa faculdade particular. E aí pagaram o meu vestibular, o meu irmão pagou meu vestibular. E eu, no São Judas aqui, que era uma faculdade particular aqui de São Paulo, e eu passei. E aí ligaram que o MEC não havia aprovado o curso de farmácia. Meu irmão já era químico, então eu ia ficar com a parte que eu gostava de corpo humano e tal, de chás, enfim, que eu gostava muito, e ele gostava da parte de química. Então nós íamos nos ajudar. E aí ligaram falando que não ia ter farmácia, que o MEC não havia aprovado, e que tinham duas opções, ou devolver o dinheiro ou a gente podia escolher a segunda opção. Aí a segunda opção minha foi para biologia, e eu já tinha uma bolsa de 100%, então a chance que eu tinha era aquela, ou era estudar, ou era ficar sem estudar, porque eu já tinha uma bolsa de 100% da faculdade. E de uma faculdade na época, né, Zé? Uma época de renome, São Judas sempre teve nome, né? Então eu falei, não vou perder essa oportunidade. E a única área que me levava mais para o lado do corpo, de biológicas, era biologia, né? Enfim, aí foi o que eu fiz e já fui para lá no botânico, daí a vida tomou o rumo que tomou aí. Logo de estagiária, né? E o fato de você escolher uma profissão não impede necessariamente de você fazer alguma outra coisa que você também goste, né? Porque, por exemplo, na época da faculdade, eu tinha uma banda de rock and roll. Hoje, 20 anos pós-formado, juntei com uma turma do trabalho e a gente tem uma banda, e vira e mexe, de vez em quando a gente toca nos bares por aí. Então, assim, virou um hobby, a gente se diverte, não é para ganhar dinheiro, mas não necessariamente você precisa abrir mão de tudo também em função só da profissão. Legal. Pode convidar o Zé para tocar. O Zé também gosta de rock e toca, viu? Era tocar pra caramba aí. Que isso? Boa. Você continuou com algum hobby, Henrique, que você tinha antes? O hobby meu é tomar vinho. Ainda mais em Bento Gonçalves, né? Imagine você, a variedade que deve ter por ali, né? Então, o prazer é trabalhar aí, né? Sim.
Tá certo. Bom, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, minha última pergunta. Vocês comentaram que o engenheiro agrônomo lida com os animais. Como que vocês lidam com os animais e se tem relação com o fato da veterinária? Como que funciona? A agronomia é uma área que surgiu, por exemplo, antes da zootecnia, né? Hoje tu tem o profissional zootecnista, né? E antes ele era uma das atribuições que misturava a veterinária, parte da veterinária e parte da agronomia. Por exemplo, essa questão de nutrição animal, a gente tem na agronomia, que hoje está muito mais dentro da zootecnia, né? Mas eu tive disciplinas que eram bem específicas dentro dessa linha. Então, tratava, por exemplo, de animais de confinamento, né, por exemplo, a parte de pastagens, né, preparação, né, de silagens para animais, riscos, né, cuidados, a parte de vitaminas, nutrientes para os animais que estão em confinamento. Então, tinha todo um preparação, né, para o profissional agrônomo atuar também nessa gestão, né, de animais em propriedade. Até porque teve, não sei agora como é que está, mas na minha época, fiz a agronomia, que foi em 91, de 90 a 95, 1990 a 1995, tá? Eu deixo para vocês fazer os cálculos, foi num período que havia uma discussão se reduzia o tamanho do currículo, né, da agronomia ou se mantinha. Se fosse mantido. E foi aprovado a manutenção do currículo como estava, amplo, porque o profissional agrônomo muitas vezes chegava lá no interior, numa propriedade, ou melhor, numa cidadezinha, num município, que ele se tornaria quase que uma referência para a gestão de várias frentes ali, tanto na parte de manejo de agrícola, né, de lavouras, tanto na questão de gestão de animais. Um exemplo, leite, um outro exemplo, a questão de destino, né, de suínos, aves, ou coisa assim. Então, tem essa, vamos colocar assim, uma certa interface hoje com algumas áreas de atuação, né, mas, se eu não me engano, ainda persiste alguma formação do agrônomo nessa linha, tá? A gente tem esse conhecimento geral da parte animal, né? Um pouco de veterinária, um pouquinho dessa parte de nutrição, mas sem dúvida, quando exige uma intensidade de tomar uma decisão, aí a gente já não pode, né? Então, uma cirurgia, por exemplo, isso cabe a um veterinário. A gente pode identificar por o agricultor falar, acho que seu gado aqui, sua vaca, está com a doença X. Mas aí recomendar um remédio, fazer uma cirurgia, aí não, aí já realmente tem que ser o outro profissional. Então a gente tem essa visão para dar um norte, é mais ou menos como se fosse um clínico geral, né? Exatamente. Mas o forte nosso realmente é a parte de planta. Entendi. E aí, mais alguém? Obrigada. Ficaram bem. Então, acho que é isso, né, crianças? Tá bom. JR, quer colocar alguma coisa? Não, eu achei excelente esse bate-papo, muito, muito produtivo, né? Apresenta para nós 2 profissionais aí de um gabarito extremo, né? Extremamente competentes aí. Eu acho que deu para mostrar para nossa galerinha a importância, né, do trabalho aí dentro da agricultura, né, desse negócio que é o carro-chefe do nosso país, né? Espero que os nossos garotos aí e garotas se sintam atraídos aí pela profissão, quem sabe eles possam adentrar aí nessa carreira, né? Para estar colaborando com isso aí que você nos trouxe hoje, Adriano, nos presenteou aí com esse bate-papo de hoje. Agradeço muito, foi muito legal.
O bom é que eu tenho bastante amigo inteligente, né? Aí você entra no meio e as pessoas acham que você também é inteligente, mas é uma estratégia isso daí, viu, gente? Não, isso eu fico só disfarçando, eu me faço só disso aí, mas não tem nada a ver, não. É estratégia. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou ficar fazendo pergunta, senão a gente não libera os nossos dois O professores. JR falando isso. Você acha? A enciclopédia em pessoa. Mas, ô, Giovana, sabe o que é uma enciclopédia? Eu já falei que vocês não acreditam em mim. É que o Jota, ele tem 4 filhos. E agora 2 netos. Então, cada filho que passa pela escola tem que fazer lição com eles, né? Então, ele revê a matéria o tempo inteiro. Por isso ele sabe tudo de tudo. Para falar a verdade, eu dei aula para minha esposa, dei aula para meus irmãos e dei aula para meus filhos. Olha isso. Logo olha o detalhe do home office. Entendeu? Olha o detalhe do home office. Olha a pequena. Essa é minha pequena. Pequena. Linda. O meu pequeno hoje fomos no médico, mas tá tudo bem. Graças a Deus foi só um susto. Tá tudo em ordem lá. Bom, crianças, meninas, meninos, o que vocês acharam? Bom, assim, ó, Muito bom. Eu não sei se eu consegui convencer ou complicar um pouquinho a cabeça de vocês aí, né, dos alunos. A ideia, na verdade, é colocar uma experiência do que a gente está passando, a nossa história de vida, o que fez a gente tomar decisões, a escolha, né, dessa profissão. Eu gosto muito do que faço, eu acho que isso é a primeira coisa que eu recomendo, independente se vocês escolher agronomia ou outra profissão, façam essa reflexão que realmente vocês gostam. Né? Tentem ler sobre as disciplinas, sobre analisar os currículos, analisar a atuação de cada profissional, fazer, por exemplo, grandes escolhas, grandes separações. Assim, eu mesmo, eu não gosto de mexer com sangue, mexer com vidas, né, com pessoas. Né? Até tem um colega meu que ele ia me recomendar um livro que chama-se Odeio Gente, né? Mas eu não tenho essa questão de trabalhar com essa parte de saúde, né, humana, mexer com isso. Realmente eu não tenho. E foi a primeira, digamos assim, divisão que eu fiz. Não, isso não me interessa, isso realmente eu não gosto. Né? E aí, então, quando a gente faz essas separações, fica às vezes mais fácil, né, de se escolher, né, de definir a atuação do profissional. E a agronomia, realmente, ela tem um gama de atuação gigante, né? É uma profissão muito gratificante, né? E eu acredito que é o futuro mesmo, né? A gente tem muita importância num país como o Brasil, que é hoje considerado um dos celeiros agrícolas do mundo. Então, pensando em alimentação, e todo mundo um dia jamais as pessoas vão parar de comer, a gente tem que comer mesmo, né? A alimentação é essencial, é básico, né? E pensando assim, a importância do profissional agrônomo é cada vez maior, né? Então, a gente realmente tem essa atuação, né? E, bom, eu gostaria de passar essa mensagem, muito obrigado pela oportunidade. Imagina. E gostaria de, no futuro próximo, talvez, ter um coleguinha de trabalho aí, da turminha que vocês têm aí. Por que não? Tomara. Né? Tomara, Henrique. Tô quase eu, viu, voltando para a faculdade, porque a gente se entusiasma às vezes, né? Não, mas acho que o importante é isso, independente do que escolherem, e até também daquelas pessoas que falam, putz, fazer faculdade não é isso que eu quero, porque o que eu quero é já começar a trabalhar. Acho que o importante é isso, vista a camisa daquilo que vocês queiram fazer, e o futuro está aí, está aberto, e fazendo a coisa com paixão, com seriedade, com respeito, vocês vão se dar bem. Não, acho que só dá errado se fizer as coisas sem respeitar o colega, o próximo, se fizer a coisa com benefício próprio, não benefício de um grupo, tirando um pouco o self, né, o seu o seu ego, se satisfazer. Além disso, vocês vão ser muito felizes, independente do que decidam fazer. E só uma curiosidade, pessoal, o Dia do Agrônomo é feriado nacional, tá?
Que por acaso é 12 de outubro, né? Ah! Já entendi. Ah, Poxa, poderia colocar numa outra data, né? Caramba. Mas pelo menos eles não iam ficar em casa, né? Nem sempre. O Dia do Professor também, viu? Vocês têm duas vertentes aí para. Dia do Professor era feriado nacional, agora caiu, né? Não é mais. Tem escolas que têm aula no Dia do Professor, mas antigamente era feriado. Era feriado. Mas a agricultura não pode parar, não. Nada de feriado, o negócio tem que continuar funcionando. Tem que continuar funcionando. O tempo não para. Crianças, não dá para desligar. Não. Foi muito bom revê-los. O entusiasmo é o mesmo não dá para fazer muita conta, acho que uns 20 anos atrás. O entusiasmo é o mesmo, né? Então, assim, acho que o que importa e o entusiasmo que nós fomos contagiados é isso que a gente quer passar para os nossos alunos, né? Do que os nossos professores nos passaram, do que eles estão falando, é exatamente isso. O resto da vida, alguém vai perguntar para você, por que você fez essa escolha? Aí você vai falar, eu fiz essa escolha porque uma vez uma pessoa, fulano de tal, me falou tal coisa que mexeu comigo, ou que eu gostei, ou que eu queria, né, ver ele, eu segui ele como sei lá, um modelo, enfim. Então, com certeza vocês têm, né, tanto o Henrique quanto o Denis, vocês têm aí modelos, né, vocês têm alunos que seguiram vocês como modelo, sem dúvida nenhuma, e tomara que aqui também saia algum aí na agronomia, a gente vai ficar muito feliz. Rafaela, pelo menos, estava afim, né, Rafa? Agora eu não sei se já ajudou um pouco nessa sua... Tá aqui ainda, Rafaela caiu. Não sei se ajudou um pouco ela. Rafaela caiu. Oi? A Rafaela teve uma trajetória até parecida com a minha. A Rafa gosta de agronomia, sim. Até meninos, a gente tinha... Na Epicar ela fez. A gente tinha programado aí 50 minutos. Perdoa, né? São pessoas extremamente ocupadas aí. Enfim, foi osso, viu, gente? Para conseguir o horário com esses dois aí, não foi fácil, não. Abriram mão aí para poder... Foi bem interessante, sim. Obrigado pelo convite e pelas várias perguntas. Pessoal muito interessado. Vocês têm excelentes alunos, sendo ou não futuros agrônomos, mas são excelentes alunos. Estão de parabéns aí também. Obrigada, Denis. Depois eu vou avaliar essa entrevista aqui, porque tá valendo nota, filho. Entendeu? Mandei eles estudarem currículo, fazer pergunta antes, né, Isabel? A Evelyn já tinha montado aí um monte de perguntinha, já que eu sei. Letícia Mello também ia fazer, a Gica, né? A Gica já tinha aí Giovana Sena, essa menina aí, ela é super conectada, então ela já vai, ela quer ser professora também. Queridos, muito obrigado. Muito bom. Não tenho realmente palavras para verbalizar e agradecer o sentimento que eu tenho agora de gratidão, tá? Tá bom. E vamos nos ver assim que possível, que passar tudo isso, a gente vai fazer uma reunião presencial aí. Quando puder, que seja logo. Tá bom, pessoal. Um abraço a vocês. Um abraço. Um abraço, filho. Tudo é bom aí. Tchau, professor. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo é bom. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Obrigado. Jota, você para a gravação? Claro. Total. É aula de quem agora deles? Eu não sei.